Bem-vindos a mais um MBcast e a convidada de hoje é uma mulher que eu tenho uma admiração profunda e ela nem sabe disso. Sigo o conteúdo, interajo, curto, encaminho para um monte de gente porque ela traz muitas verdades. Porque essa mulher, além de ser extremamente elegante, ela tem uma carreira impressionante. Estou falando de ninguém mais, ninguém menos que Esther Morgan. É uma grande honra ter você ali compartilhando ainda meu conteúdo, acho maravilhoso. Não, eu Muito adoro feliz. seus conteúdos, eu gosto de pessoas que trazem verdades, porque Exatamente. infelizmente na internet a gente vê muito falastrão aí. E a Esther, gente, ela traz verdades porque ela tem uma bagagem impressionante. Vou colocar meus óculos para mim. Depois dos 40 a gente vai, né, tendo que ter um apoiozinho. Depois dos 200, porque eu passei 200. bastante dos 40, né? Eu passei bastante dos 40. Gente, Esther Morgan é uma headhunter e palestrante internacional especializada em varejo e no mercado de luxo. Ela é top creator no LinkedIn, ocupando o 4º lugar no top 200 de maiores influenciadores do Brasil e 87ª entre as mulheres mais influentes do mundo. Vocês estão preparados para isso? Mas calma, porque eu não acabei. Ela é docente convidada no Centro Europeu de Curitiba, Anshan, USP, entre outros. Mais de 25 anos de experiência em gestão de lojas. Começou como vendedora, maravilhoso, é E bom cheguei porque executiva de marca. e passou por todos. E marcas, gente, como Hugo Boss, Christian Dior, Emporio Armani. Tá bom pra vocês? Pois é. O know-how dela foi adquirido com atendimento ao consumidor de alto poder aquisitivo. Treinou equipes, desenvolveu profissionais para atenderem às necessidades desse público extremamente exigente e aprendeu a transformar as teorias em resultados efetivos no campo de venda. E agora, né, desde 2004, na verdade, fundou a Excelência Varejo e RH, que até hoje atua, né? Sim. Prestando consultoria para as empresas. Tem um banco de mais de 15 mil candidatos, um banco de talentos, e já treinou mais de 20 mil pessoas no mercado nacional e internacional, não só no segmento de moda, mas também imóveis, alimentação, hotelaria, automóveis, saúde, beleza e por aí vai, transformando o atendimento que é o coração da empresa, né? Porque venda, na verdade, é o coração da empresa. E a venda sem atendimento não existe. Então, na verdade, o consumidor de hoje, né, com toda a tecnologia, com a facilidade de você comprar sem ir até a loja, então você compra digitalmente, o que faz um cliente sair da casa dele, sair da zona de conforto dele e ir até uma loja, seja para comprar atacado, seja para comprar no varejo, é a experiência, porque produto ela compra em qualquer lugar. Exatamente. Então não é mais o produto que as pessoas buscam, é a experiência. E o principal responsável por essa experiência, além do cafezinho, do bolo, do VM bacana, além disso tudo, é quem atende. Se naquele momento, se na hora que o cliente entra numa loja, esperando, contando com essa experiência, já que ele se colocou ali, né, presencialmente, uma vendedora resolve fazer um atendimento frio ou ser grosseira, ele nunca mais pisa ali. Então você perde o cliente para sempre, não importa todo o resto. Quer dizer, a empresa gasta uma fortuna com marketing para colocar o cliente dentro da loja, o cliente chega na loja e a vendedora é antipática, grosseira e espanta o cliente. Não, e é Então, não faz infinitamente o menor... mais caro você recuperar um cliente perdido do que... Muito mais caro. Não, na verdade, isso, eu acho que esse era o discurso do antigamente. O discurso atual é perder o Playboy, você não recupera, não tem como recuperar, porque tem muita opção. A concorrência hoje é muito maior, tanto no físico quanto no digital. Exatamente. Então, o cliente que sai da sua loja por atendimento, ele não volta mais. Não tinha aquela história que dizia que cliente bem atendido conta para 5 pessoas, cliente mal atendido conta para 10 pessoas. Multiplica isso por 130 milhões de pessoas que usam o WhatsApp, que usam o Instagram, por exemplo. Exatamente. Entendeu? Então, hoje, esse eco do mau atendimento, ele é muito maior. O cliente hoje, ele consegue fazer uma reclamação da sua empresa ou detonar a sua marca antes de sair de dentro da tua loja. É só ele pegar o celular. Então, olha o poder que você tem de trazer o cliente, de impactar mais clientes, fidelizar, trazer, quer dizer, reter os clientes
e o poder que você tem de acabar com a sua reputação. É num segundo. Exatamente. As pessoas, muitos empresários, eles esquecem que a vendedora, né, a pessoa que está lá no atendimento, é o cartão de visita da loja dele, né? É o primeiro contato. É o embaixador da marca. Exatamente. É a primeira pessoa. Na verdade, é o que eu falo, é o principal responsável por fidelizar o cliente e por fechar a venda, é esse vendedor. E o mais incrível, mesmo sendo o vendedor, então você que trabalha com marketing, todo o esforço que você faz para levar um cliente para a loja, o cliente chega na loja e tem aquela decepção com o atendimento, acabou. Jogou todo o meu trabalho no lixo. Jogou todo o seu trabalho no lixo. Então, Sim. esse é o principal elemento. E mesmo com essa responsabilidade que o lojista sabe, ele não investe em treinamento. Hoje são pouquíssimas empresas que investem em treinamento. Eles ainda consideram treinamento custo. E não investimento. Exatamente. Falei disso várias vezes, já vi várias entrevistas com assuntos variados. Inclusive, um deles era uma pessoa que falava sobre branding, posicionamento de marca. Ela fala exatamente isso. A gente constrói todo um storytelling, cria uma campanha, faz tudo e quando chega no ponto de venda, acaba todo o sonho, né? E eu tenho uma frase das minhas frases famosas, né? Porque eu sou conhecida lá nas redes sociais pelas frases e os textões, né? Porque cada frase vem acompanhada de um textão. É que tudo que acontece de ruim nessa vida, a culpa ou é da mãe ou do gerente de loja. A culpa é de quem? Do gestor. De quem educa, porque se você tem uma vendedora ali que é grosseira com os clientes, que trata mal, quem que é o culpado? É o gestor. É o gestor ou quem está acima dele. Eu, que sempre fui gestora, então mesmo como diretora de marca, se eu tivesse algum problema dentro de uma das lojas que eu era responsável, pelo meu estoquista ou a caixa minha que tivesse algum problema, a culpa é de quem? É minha. Sim. Porque eu contratei aquele gerente daquela loja e coloquei ele como responsável, confiei, deleguei a ele toda a equipe. Então a culpa é sempre do gestor. Então se você tem uma pessoa tratando mal os seus clientes ou não vendendo bem, a culpa é do gerente de loja. Então, primeiro treina-se a liderança. É isso que eu ia te perguntar. Depois você treina. Quando um shopping me contrata para um treinamento ou uma marca me contrata para um treinamento, eu falo, vamos começar de cima para baixo? Não adianta eu treinar uma equipe se eu não tenho uma liderança. Porque o líder é o responsável, treinamento é repetição. O líder é responsável para que aquele comportamento vire um hábito. Vire um hábito, seja repetido, exatamente. Né? Então, eu preciso começar de cima para baixo. E hoje, muitos lojistas, até que vocês atendem aqui, né, nessa região de Brás, Bom Retiro e tal, vocês têm muito lojistas de cidades pequenas, onde, tipo assim, eles não têm gerente. Sim. É a própria dona que cuida da loja. Agora, a dona, primeiro que ela é cara, eles não entendem a importância de ter um gestor, o dia a dia ali em cima do vendedor. Então, a dona, ela tem que comprar, ela tem que pagar conta, ela tem que cuidar de operacional, ela tem um monte de coisa para fazer, ela é cara para fazer isso. Sim. Aí eles não colocam o gerente e querem que o vendedor funcione. Não vai funcionar. Você precisa de alguém direcionando o tempo inteiro. E quando a gente coloca já nessa conta difícil, a gente coloca essa nova geração que é comprometimento zero. Proatividade zero, passam o dia reclamando, não querem trabalhar, entrega atestado. Se não tem um gestor, como é que você faz com que essa coisa funcione? Então precisa ter um gestor. Ah, Esther, eu não tenho dinheiro para pagar um treinamento de vendedor e de gerente. Então vamos começar pelo gerente? Eu treino o gerente para ele ser um multiplicador. Sim. Eu preciso que o gestor esteja ali atento. Sim. E tem treinamento, e sempre que eu faço um treinamento para liderança, eu peço para os donos participarem para eles entenderem o que é para ser cobrado. E muitas vezes as mensagens que eu dou de o que é uma liderança, como um líder deve se comportar, é para os donos. Para você ter uma ideia, eu tenho donos de marca famosos, eu não vou citar nomes. eu sei que para podcast, quando tem uma coisa, um babado forte, não, mas aqui é o que vai para a rede. Mas eu não vou causar essa polêmica aqui, nem posso expor, porque são meus clientes. Mas eu tenho um cliente meu, famosíssimo no Brasil inteiro e fora do Brasil, que eu proíbo ele de ir para a loja dele. Eu falo, você não vai. Porque eu vou lá, treino, você vai lá, uma entrada sua você estraga. Porque você assedia, você grita, você xinga, você fala palavrão. Não pise na sua loja. Você não funciona ali. Quer que a sua loja funcione? Quer que venda? Não vai. Então,
Por isso que eu falo, tem que começar de cima para baixo. Sim, tem que começar de cima pra Primeiro, você tem que transformar os seus funcionários em fãs. Se os seus funcionários se apaixonarem pela marca e pela empresa, eles vão transformar os clientes em fãs. Só uma equipe apaixonada consegue transmitir essa paixão. Então, eu preciso começar com esse trabalho de fidelização e de encantamento com a minha equipe interna, para depois passar isso para fora. Então, Incrível. um chefe assediador, uma empresa que tenha um ambiente de trabalho ruim, não vai vingar, não vai ter cliente feliz. Exatamente. E quando você fala do gestor, seu exemplo, ou seu multiplicador, é justamente isso, né? Se você tem uma equipe extremamente capacitada, treinada, motivada e um gestor ruim, o que que acontece? É a questão da desmotivação, que fala, ai, mas eu vou vender por quê? Ai, ó, meu gerente ganha não sei quanto a mais do que eu E não faz se nada. comporta desse jeito. Então é a questão do exemplo, né? Que a gente. Não, aí eu digo mais uma das frases, né? As pessoas, a maioria dos colaboradores, eles não deixam a empresa em que eles trabalham, eles deixam o chefe. Ah, isso é verdade. Então, é o chefe que é o principal responsável. Então, eu como líder de várias empresas que eu já tive empresas onde tinha que fechar uma loja e eu tinha, tipo, 6 meses antes. Inclusive, vou contar essa história porque até foi o que fez com que eu fizesse um dos pontos que me levou a fundar a Excelência. Eu ia fechar uma loja importante, uma flagship store da marca, e eu tinha que mandar toda a minha equipe embora. Mas eu ia fechar daqui a 6 meses. E eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu ia chamar toda a equipe e falar, olha só, para não deixá-los na mão, falar, olha, daqui a 6 meses nós vamos fechar, todo mundo vai ser demitido. O que vocês querem fazer? Querem já sair? Eu já faço a demissão agora, vocês vão procurando emprego, eu me viro, contrato freelancers, enfim. Ou a segunda opção, que foi o que a direção me passou, é você não falar nada, chega lá 15 dias antes e demite tchau, todo mundo. Não é o meu estilo de liderança, trair a minha equipe, eu sempre trabalhei na base de confiança. Eu preferi chegar para todos eles e falar. E todos eles ficaram até o último dia comigo. Eles fecharam a porta junto comigo. Isso fez com que eu me sentisse, primeiro, feliz, mas isso é resultado do meu trabalho, Sim. de como eles eram tratados, de como da eles... forma como você liderava, Exatamente. Né? Que eu me senti na obrigação de arrumar emprego para todos eles. Então, mesmo antes da loja fechar, eu trabalhava com uma marca de luxo, eu cheguei para todos os meus amigos, o relacionamento que eu tinha com as outras marcas, quando eu fechei a loja, um foi para Vuitton, um foi para Dior, um foi para Armani, eu recoloquei toda a minha equipe. E aí foi por isso que eu falo que foi uma das coisas Sim, porque se eu vi que eu tinha habilidade de fazer essas recolocações, então eu tinha o network, eu tinha o cliente, eu tinha o candidato, era só fazer o match. Né? Então, um dos pontos foi justamente pela minha postura como líder que eu pude recolocar todo mundo. Então, assim, a importância de você ter bom relacionamento, né? A importância do network, você é de marketing, você sabe. Sim. Mas as pessoas não entendem que o network é importante para tudo nessa vida. É para tudo. Então, eu tinha um bom relacionamento, eu sempre fui muito política, né? Eu sempre me dou bem com todo mundo, eu sempre brinco que se você encontrar alguém que fala assim, odeio a Esther, não existe. Essa pessoa não conhece. Eu posso garantir que não, porque eu nunca fechei porta nenhuma. Eu sou muito humana. Uhum. E até as pessoas que eu demito, eu sei como fazer isso, né? Então, eu já perdi a história. Não. Que você recolocou todo mundo e foi a porta de abertura para você abrir a Excelência. Exatamente. Foi quando começou toda essa história. Foi quando começou a questão do network. Então, nessa questão do network, é justamente essa questão de que os meus primeiros candidatos da Excelência foram meus ex-funcionários, dos meus 25 anos de varejo. E os meus primeiros clientes foram meus ex-patrões, porque eu nunca fechei porta nenhuma. Eu sempre saí mantendo as portas abertas. E sempre me relacionei bem com os meus concorrentes. Então, eu trabalhava numa marca de luxo, mas eu era amiga de todos os diretores de todas as outras marcas de luxo. Então, o network fez com que eu conseguisse já alavancar a excelência muito rápido. Entendi. Maravilhoso.
E hoje você trabalha, continua só no mercado de luxo? Não, O hoje foco você são. Não, não. já Eu tenho a expandiu. fama porque eu vim de mercado de luxo e eu aplico muitas das lições que eu aprendi com o mercado de luxo, com as marcas centenárias e tal, eu aplico na excelência no atendimento. Mas hoje eu atendo, tipo, eu falo da Riachuelo a Chanel. Entendi. Não atendo todos os segmentos. Mas Porque, na verdade, todo mundo quer um atendimento bom. A pessoa que entra na Riachuelo, a gente tá falando das fast fashion, com preço, com os aham, valores melhores de compra e tal, mas essa pessoa espera um bom atendimento. Se claro, ela tá fosse lá pra assim, as comprar, lojas né? iam ser tudo feia, tudo horrorosa, sem se preocupar com VM nem nada. Na verdade, o dinheiro ele tem o mesmo valor, né? Não interessa se você vai Exatamente. pagar mais ou menos pelo produto. O valor do Exatamente. dinheiro é o mesmo. E Então, esse consumidor também busca uma experiência, não é só o consumidor do luxo. Então hoje a gente busca, todo mundo passou por uma pandemia. Todo mundo ficou mais carente, vamos dizer assim. sim, Então, essa questão da experiência é importante para todos nós, independente da classificação de grana. Não sim. importa. Não, e outra coisa, até um pequeno empresário, quando abre uma marca, ele se inspira em qual marca quando ele vai criar? É sempre uma marca internacional, uma marca centenária, né? Ele idealiza que a marca dele seja mais ou menos, né? Aquela inspiração. Então vamos falar então da inspiração. Eu acho que aqui nosso papel é justamente passar Aham, algumas dicas importantes para eles. Quando a gente fala das marcas centenárias, eu acho que a lição mais importante que eu aprendi, que eu acho que vale ser multiplicado para qualquer marca, por menor que seja, é só entender por que que essas marcas são centenárias. Por que que existem marcas que estão ali há 100 anos e continuam com o mesmo status, continuam, por exemplo, você vai numa Louis Vuitton, aqui no Brasil, em Paris, em Dubai ou na China, e você vai ter o mesmo atendimento, a mesma qualidade de atendimento, os mesmos protocolos, os mesmos procedimentos, são regras rígidas. sim. Para você, quando eu saí do mercado nacional e fui para a primeira marca internacional, que foi o Armani, a primeira coisa que você pensa é, gente, que é amarrado, né? Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, você tem os seus limites. Mas é isso que mantém o padrão da Lógico, marca. é na hora que você entende, logo depois que você percebe que são esses os padrões que fazem com que a coisa dê certo. Nada pode, e aí eu falo que isso entra numa das regras da liderança e de ser mãe, porque eu comparo muito ser líder e ser mãe. As decisões e as estratégias, elas não podem depender, por exemplo, do meu humor Claro. ou da minha vontade naquele dia. O que é certo é sempre certo, o que é errado é Uhum, sempre errado, ponto. sim. Então, qualquer marca, a primeira coisa, você está abrindo uma marca hoje ou você já tem a sua loja funcionando, vamos sentar e fazer um manual de comportamento interno? Nesse manual, a gente vai descrever a descrição de todos os cargos separadamente, com todos os protocolos, cor de unha, visual, Vestimenta, qual tudo. é o protocolo, por exemplo, para fazer uma troca, qual é o protocolo para fazer uma venda, para uma consignação. Então, se você tem todos os protocolos bem desenhados, você não depende do humor de alguém da sua equipe. Sim. Você não depende de. As coisas vão funcionar com você presente ou com você ausente. Porque existe uma regra. E não é tipo, vou ligar para a dona e vou ver o que eu consigo para você. Não existe isso. Se eu não dou desconto, eu não dou desconto para ninguém. Se eu não parcelo em mais do que 4 vezes, eu não parcelo em mais do que 4 vezes para ninguém. É regra. Exato. E aí E não você tem treina a sua aquela equipe para isso. e não tem aquela questão do cliente chegar na loja e querer ser, não quero ser atendido por fulano e não por ciclana, Porque porque ela me dá mais muda. benefícios. Quer dizer, isso está Ou até totalmente porque errado. a forma de atender é absolutamente diferente, Qual a né? credibilidade que você tem numa empresa dessa? Você não tem credibilidade. E aí, se você ainda tem que é aquela vendedora, a fofa, que ela faz tudo que não pode para fechar a venda, Aham, que fecha a qualquer preço, mesmo que sim, seja uma coisa ilegal ou desonesta, no dia que ela sair, você perdeu 50% do seu faturamento, porque as clientes vão com ela. com certeza. Qual é a Isso vantagem? acontece muito no Muito, atacado. muito. Muito. É você deixar todos os seus ovos numa cesta só. Não pode. Caiu o ovo, quebram todos os ovos quando sobram. Então não Exatamente. pode. Eu sempre falo que quando você tem uma empresa, seja de atacado ou seja de varejo, aonde você tem uma única vendedora que é responsável por 40 ou 50 ou mais do percentual das suas vendas, você está no caminho errado. Você está na mão dessa pessoa. E se a gente for pensar bem, toda vendedora ponta, essa que sabe que ela é a que chega atrasado, ela é a mal criada, ela é a Sim. que faz tudo errado, ela se acha. Ela E sabe que aí você está o vendido. empresário fala, mas ela vende não sei quanto, né? Então
passa o pano no Eles comportamento. erraram, eles fizeram. E assim, e o fato dela vender muito, muitas vezes, é porque ela desmotiva tanto as outras vendedoras, ela atrapalha a venda das outras. Era muito melhor eu ter várias vendedoras boas do que ter minha venda toda na mão dessa pessoa. Sem dúvida. Você falou de vestimenta, e eu lembro que uma vez eu estava dando uma palestra lá no Bom Retiro, inclusive, falando sobre posicionamento de marca. E aí eu dei um exemplo de uma loja que eu tinha passado lá minutos antes da palestra, e eu falei, a loja lindíssima, sabe? Bem decorada, com, sabe, uma fragrância gostosa. As peças pareciam esculturas, assim. Acabamento perfeito, peça com valor agregado, né? Preço relativamente alto e tudo mais. E aí tô lá encantada na loja, e aí de repente vem a vendedora me cumprimentar. Oi, tudo bem? Ela estava de calça jeans, uma t-shirt com aquela estampa de cereja, sabe, que tava no... e uma rasteirinha de origem duvidosa. Aí eu fiquei pensando... Origem duvidosa, eu gostei desse termo. Porque não era uma rasteirinha de uma marca bacana. Aí eu falei assim, o cara investe horrores em matéria-prima, em oficina, em marca, arquitetura. E não Aquela cria um loja dress custou... code. E a vendedora Porque não parece fez um que, dress code, não gente... criou regra de vestuário. Eu adoro uniforme. Ah, eu também. Eu adoro, eu não sei se é por causa do mercado de luxo que a gente tem os uniformes, mas eu acho que o uniforme, primeiro que facilita para o cliente quando ele entra na loja e ele precisa de uma ajuda, ele não pede ajuda para um outro cliente. Porque quando ninguém Já está universitário. aconteceu inúmeras vezes comigo. Eu tenho cara de vendedora. Todo mundo, qualquer loja que eu entro como consumidor, alguém me pede alguma coisa. Eu tenho cara de vendedora. Eu falo que tatuaram aqui, vendedora. Eu tenho orgulho de ser vendedora. Mas você concorda que primeiro facilita o cliente para ele entender quem ali está trabalhando e quem é cliente. E segundo, porque eu acho que facilita a vida do vendedor. Sim. Então, por exemplo, eu como ali, diretora da Dior, eu poderia usar a roupa que eu quisesse, se eu quisesse. O que eu fazia? Eu mesma escolhia 3 terninhos e tipo assim, aquele meu uniforme. Primeiro, eu não tinha que ficar pensando de manhã que roupa eu vou colocar. E outra, eu não tô ali trabalhando pelo status. O luxo no mercado de luxo é só pro cliente, o glamour é só pro cliente. A gente rala pra caramba. Sim. Quanto mais luxo, mais a gente rala, porque a gente não tem tantos bracinhos como em marca nacional. Né? Porque a marca internacional, ela não, para ela, para que precisa ter caixa, estoquista, assistente de vendas? Por que eu vou gastar tudo isso? Ah, é? Com imagina, quanto mais marca de luxo, mais o vendedor faz tudo. Que interessante. Porque pensa, os encargos trabalhistas do Brasil não é uma coisa difícil para essas marcas assim. Eu tô torcendo pela H&M, tá? Que acabou de tá desembarcando aqui no Brasil. Eu tô torcendo pela H&M, mas para eles vai ser muito difícil manter a estrutura de preços que eles têm com o encargo trabalhista que a gente tem aqui no Brasil. Exato. E com a mentalidade desse perfil de vendedor, né, de fast fashion, que não quer fazer tudo. Não, primeiro que, vamos falar, qual é a dor nacional hoje? Contratar a equipe. Contratar. Hoje, é uma dor tão grande que a palestra que eu acho que eu mais fiz no ano passado foi como recrutar, contratar e reter uma equipe. Sim. Porque as pessoas, os jovens não querem mais trabalhar. Até eu entro numa das razões de eu ser top voice hoje no LinkedIn, eu comecei a defender a causa do etarismo. Sim. Então, eu não cheguei, ela falou lá um currículo bonito, chique, né? Eu nem me sinto muito confortável de tipo, olha, Esther, tudo isso. Na verdade, eu sou uma pessoa trabalhadora, ralo pra caramba. Eu sei o que é ficar de pé e de salto por 12 horas. Eu sei o que é ficar 22 dias consecutivos sem ver filho acordado, abrindo loja às 6 da manhã, fechando à meia-noite. Eu já coloquei meu nome na lista de vez, eu falo, nunca confie em sua equipe, para quem nunca colocou o nome na lista de vez. Então, eu sei o que é o varejo, eu sei o que é ralar mesmo. Assim, desde muito menina, quando eu comecei como vendedora, eu já entendi qual era o meu propósito. O meu propósito sempre foi servir.
Eu entendia que, como vendedora, eu poderia servir ao cliente. Eu poderia transformar a vida daquela cliente, aquele dia dela, que muitas vezes no mercado de luxo, principalmente, as pessoas vão comprar, fazer compras quando elas estão infelizes, quando elas estão frustradas, quando elas têm algum problema em casa. Sim. Então, você transforma com a sua alegria e com a sua maneira de gentileza e a maneira de atender o cliente, você transforma a vida daquela pessoa. Com moda, a gente com uma roupa bonita, com um sapato bonito, ela sai de lá se sentindo uma mulher mais bonita, uma mulher mais poderosa. Então eu entendi que meu propósito era servir e eu venho com esse propósito minha vida toda. Aí como gerente, como líder, eu poderia, além de servir a cliente, servir a minha equipe, servir a empresa. Com a excelência, eu poderia servir várias empresas. E com as redes sociais, o que eu pensei? Uma vez que se fala influencers, né? Hoje a gente vê assim, foi preso um influenciador. Cara, se ele foi preso, ele já não devia ser influenciador. Ele já tem certo, já tem, para mim já tem um problema aí. Então, uma vez que você tem essa responsabilidade de, através da sua rede social, você influenciar alguém, você tem que ter um propósito, você tem que ter um objetivo. Sim. Então, eu sempre tive como missão nas minhas redes sociais justamente mudar positivamente, inspirar positivamente a vida das pessoas, ajudar, dar estratégias, fazer com que elas sejam, principalmente, como eu falo nos meus treinamentos, não melhores vendedores, mas melhores seres humanos. E trabalhando nisso, eu comecei, cada vez que eu postava sobre emprego e tal, eu comecei a perceber na minha rede social mais forte é o LinkedIn, né, onde eu tenho ali todos aqueles títulos bonitos e tal, que na verdade é por engajamento, né, Claro. Ninguém falou a Esther é bonitinha e tal, né, é por engajamento, mas o engajamento se deve... Não, é pelo conteúdo relevante que você traz, porque né? eu tô ali com um propósito certo, que eu acho. Eu quero influenciar positivamente. Então eu tô lá eu comecei a entender e ouvir muitos desabafos, apelos até desesperados de pessoas com mais de 50 anos que não conseguem uma oportunidade de emprego. E a gente tem que pensar que a gente vive no Brasil, a nossa pirâmide etária está invertendo. Hoje a gente tem muito mais gente envelhecendo, porque a expectativa de vida aumentou, a qualidade de vida melhorou, e muito menos pessoas tendo filhos. Então, a nossa pirâmide está invertendo. Só que aí para você entender o grau, eu até falo assim, vou exemplificar para vocês entenderem o grau de apelo que eu recebo nas minhas redes sociais. Pensa lá num cara que trabalhou, não no nosso caso varejo, que a gente sai daqui, entra ali, tem muita oportunidade, mas um cara que foi executivo de uma empresa, sei lá, gerente de um setor de uma empresa, 30 anos. Aí ele tá com seus 55 anos, ganhava seus 20 mil, 30 mil por mês e é demitido. E não consegue um outro emprego. Não consegue, exatamente. Como é que fica a qualidade de vida dessa pessoa? Vai viver de aposentadoria, R$ 1.500. Ele passa fome, ele passa dificuldade. Então, eu já tive, assim, várias pessoas de entrar no meu direto dizendo que estavam pensando em coisa pior. E aí, eu comecei a perceber isso. E eu entendi que eu, sendo uma pessoa top voice, quer dizer, com a minha relevância dentro da rede social, que eu tenho que falar sobre isso. Eu, como headhunter, eu tenho que falar para as empresas, olha só, quais as vantagens de contratar uma pessoa mais velha? Então, vamos contratar as pessoas mais velhas. E por quê? É puro preconceito. Totalmente. Certo? Então, as pessoas falam... Vamos falar o seguinte, você lá tá trabalhando nesse shopping, você precisa de um supervisor para supervisionar todas as suas lojas aqui para fazer vender, você não me contrataria? Com certeza. Eu tenho 60 anos, e aí? Se você olha no meu currículo só a minha idade, você não me contrata. Mas você vê a minha energia, hoje eu fico 8 horas num palco fazendo um treinamento, eu tenho muito mais agilidade, mobilidade, muitas vezes, do que um jovem, que está super preguiçoso. Para compartilhar e para transformar o negócio. Mas eu tô bem fisicamente. Sim. Mas qual é o segundo ponto do preconceito? Os velhinhos, né? Porque eu sou velhinha já. Os velhinhos, eles não têm habilidade com tecnologia. Eu discuto com o meu GPT. A gente tem altas brigas. Eu ensino as pessoas como utilizar os recursos do iPhone. Então, como assim não tem habilidade? Conheço qualquer sistema operacional de loja. Como assim não tem habilidade? Então, é o que eu falo. Você não está falando de habilidade. Você está falando da pessoa. Da data de nascimento que está ali no currículo dela. Exatamente. Então, não faz sentido. Então, eu incentivo... Estou sendo voz no LinkedIn, por isso eu tive essa relevância, né, até com relação ao LinkedIn do mundo, por tratar desse assunto. Tratar desse assunto, falado, né? Sim, e precisa mudar. Aí todo mundo fala assim, Esther, eu tô cansada porque minha equipe, porque é só atestado, entrega atestado, falta... Então, contrata os velhinhos.
Aí o pessoal mais velho fala assim, nossa, mas ela fala velhinho. Eu posso falar, porque eu sou velhinha, então tudo bem. Eu tenho, não é lugar de fala. Eu tenho lugar de fala. Mas, na verdade, não é que você vai pegar a sua equipe e vai pôr só mulher ou homem acima de 50 anos. Não, mas é dar oportunidade. Mas o que é mais produtivo de tudo é a diversidade geracional. Porque o que eu Sim. tenho para aprender com o jovem e o que ele tem para aprender comigo, então ter essa diversidade na sua equipe vai fazer com que a sua empresa seja muito mais produtiva e muito mais diversa. Exatamente. Então todo mundo hoje se fala muito da diversidade, mas ninguém pensa na questão da idade. Né? Então se aplica em várias outras coisas e não se aplica na questão da idade. E hoje a gente tem milhões de pessoas desempregadas. E assim, se a gente for pensar, parece que eu estou falando de uma bobagem, 87% das pessoas com mais de 50 anos já sofreram algum tipo de preconceito. Sim, eu fiz e um hoje, conteúdo falando sobre isso. No máximo, a última relatório que eu tive, apenas 10% das empresas no Brasil contratam pessoas com mais de 50 anos. Então, olha só, a gente tem um gap aí. E, por outro lado, a gente tem economia prateada, né? Todo mundo quer ganhar vendendo para as pessoas mais velhas. Exatamente, mas ninguém quer contratar essas pessoas. A mesma empresa que está lutando para vender para a economia prateada não contrata para o seu quadro de funcionários. Faz sentido? Não faz sentido. Nenhum sentido. Você sabe que eu gravei um conteúdo esses dias falando justamente sobre etarismo. Eu vi. E falei sobre a campanha do Boticário. Perfeito. Old to Work. Eles têm até um selo que você pode entrar pelo Boticário e colocar sua fotinho lá no LinkedIn, porque você tem o Open to Work. Eles fizeram o Old to Work para você colocar lá. Exato. Não, eles têm vários programas focados no público programas. 45 mais, para capacitar para se virar influenciador digital, para se tornar profissional de beleza. Então, ele tem vários programas, isso que eu acho legal. A marca, quando ela pega uma causa, né? Que não é simplesmente fazer, o Boticário vai fazer 45 anos, vou fazer uma campanha lá com mulheres de 45 anos mais famosas e acabou, né? Porque a grande maioria das empresas faz isso. Mas não contrata. Não contrata. Mas não tem nenhum trabalho focado. Quando que esse programa vai no ar? Daqui 15 dias, né? 15 dias não quinta que vem, na outra. Então, começo de junho? É. Então, posso dar um spoiler? Pode. Dia 30 de junho, eu vou fazer um evento beneficente voltado para o público 50 mais ou 45 mais, com apoio da vereadora Cris Monteiro, que super me apoiou, porque eu cheguei num ponto que eu preciso ir além. Claro. Não só conscientização, eu estou o tempo inteiro pensando em como eu posso ajudar mais. Então, eu vou fazer um evento na Câmara de São Paulo, como conquistar um emprego após os 50 anos. Então, dando dicas de como construir um currículo, como se comportar numa entrevista, como se vestir. E tem que se inteligência de alguma forma? Eu ainda não coloquei no ar, porque assim, eu fui atrás, eu consegui a sala, ela me falou, tipo, a equipe dela, do comitê dela, me passou uns 3 dias que eu tenho a sala reservada, agora que eu vou atrás. Então, eu preciso arrumar um patrocinador, aí se tiver alguém querendo patrocinar, alguém pensando em ajudar. Só para alguns custos que a gente vai ter ali, mas gentilmente eu vou ter café, água, a sala que é incrível, eu peguei o salão nobre que cabem 300 pessoas, mas vão ser inscrições gratuitas. Esse público não tem dinheiro para gastar, não tem dinheiro para pagar por um curso. Estão desempregados, vão gastar. E aí eu vou trazer palestrantes super fera para poder trazer conteúdo para esse povo. Que interessante. Então é o que eu falo, ir além. Então, se aprofundar, né, nos assuntos que você traz. O que eu posso fazer para ajudar? E por que eu fui procurar a vereadora? Porque, na verdade, é o que ela falou, nesse âmbito municipal, é muito pouco o que se pode fazer. Então, eu ainda quero chegar ali tipo, claro. Que precisa de alguma medida. Por ali, né? Precisa de alguma medida do governo, sim. Só que tem um outro lado. Eu, Esther Morgan, eu não acredito em cota. Eu sou headhunter, eu lutei minha vida inteira, eu conquistei meu plano de carreira, eu acredito em meritocracia, eu não acredito em cota. Vamos fazer então uma cota para as empresas contratarem as pessoas mais velhas. Por que eu não acredito em cota? Se eu fizer uma cota e obrigar as empresas a contratarem, sei lá, 10% do quadro ser de pessoas acima de 50 anos, as empresas vão contratar na força do ódio. E isso não vai vingar, isso não vai dar certo, porque eles vão ser obrigados a contratar, vão pegar a pessoa só porque ela tem 60 anos e não porque ela é capaz. Se eu tivesse poder e eu fosse sugerir, eu bati no microfone mais uma vez, desculpa.
se eu pudesse sugerir, eu prefiro, até como eu eduquei filhos e como eu fazia para as minhas equipes, eu preferia premiar. Então, vamos supor, para cada pessoa que você contratar, porque você quer e porque é bom para você acima de 50 anos, você tem, sei lá, uma isenção no imposto, uma isenção no encargo trabalhista. Você tem algum apoio nesse sentido. Sim. Mas você vai contratar se você quiser e se couber na Estrutura, sua né? estrutura, entendeu? Então, isso sim eu acho que poderia ser um incentivo de governo. E não cota, chega de cota, já tem bastante. Eu concordo com Isso você. já dá haters, tá? Tudo bem. Eu falo, ela falou no começo, eu não tô aqui para falar para agradar ninguém, eu tô aqui para falar a verdade. Ah, mas acho que a gente tem que assumir os nossos pensamentos, né? Ainda mais você como uma pessoa que influencia inúmeros empresários, né? E profissionais também, eu acho que tem que falar, não tem que... Não, e por que eu acredito em meritocracia, né? Mas eu também acredito em meritocracia. Assim, eu tenho certeza que o que fez com que eu fosse notada e eu tive todas as promoções que eu tive, de vendedora para gerente, de gerente para supervisora, de supervisora para diretora de marca, para executiva de marcas internacionais, não foi porque eu era mais inteligente. Eu tenho certeza que eu conquistei tudo isso por causa da minha postura. Tanto que o meu mantra para recrutamento e seleção é contrata a postura, contrata a ética, contrata o brilho nos olhos, contrata a vontade de trabalhar e treina as habilidades. Exatamente. Então foi a minha postura, o meu comprometimento, a minha proatividade, assim, o meu desejo verdadeiro e a minha vocação de lidar com pessoas. Foi a minha postura, mais do que as minhas, porque eu venho aprendendo, eu tenho habilidades que eu estou aprendendo até hoje. Então, não é que eu sabia de tudo, mas a minha postura com certeza chamou atenção e fez com que eu chegasse onde eu cheguei. Na verdade, hoje se fala muito nisso, né? Que as pessoas eram contratadas pela habilidade e eram demitidas pelo comportamento, né? É até hoje isso. Até hoje. Você não manda embora uma vendedora, por exemplo, da loja porque ela esqueceu como vende. Porque ela não vendeu. Você manda ela embora porque ela tratou mal uma cliente, porque ela causou uma perda financeira para a empresa, porque ela roubou, porque ela mentiu, porque ela bateu boca com a outra. Você não manda embora alguém porque deixou de ser gerente, você concorda? Você manda pelo comportamento, é um fato. E hoje você fala muito isso e todo mundo fala aí, né? Os gestores de recursos humanos e tudo mais, headhunters, fala exatamente isso. Contrate pelo caráter, pelo comportamento, pela ética. Hoje, pela vontade de trabalhar. Sabe por quê? De acordar cedo, o varejo está tão desesperado por contratar, existe uma falta tão grande de pessoas querendo trabalhar na escala 6 por 1. Eu nem vou falar muito dessa escala 6 por 1, porque cada vez que eu falo isso, dá haters, tá doidado. Então, as pessoas não estão querendo trabalhar. Então, está tão difícil que qual que é o critério que os lojistas, o pessoal do shopping está usando? A pessoa deixou o currículo, a pessoa chegou para a entrevista, tem os dentes da frente? Tá bom, bota para dentro. Não tem mais, tá meio mais ou menos assim. E isso está impactando, principalmente o varejo de modo geral, mas quando a gente vai para o ramo de alimentação, tá mais grave. Eu não sei se vocês notaram, eu já notei. Quer ser caixa de supermercado, né? Então, eu já notei, eu já tive a experiência recente de vai num drive-thru do McDonald's, você vai ver que tá demorando muito mais. Porque tem uma pessoa que lógico, porque você tinha no... todo um sistema só que hoje não é porque eles estão querendo economizar, não conseguem quem queira trabalhar. Então, o que acontece? Com menos funcionários, você tem um prejuízo na questão da burocracia ali, dos protocolos. E vai ter mais tempo de espera. Então, as pessoas estão tendo muito mais dificuldade de contratar. O que acontece? Você tem empresas que estão fechando e você tem empresas que estão adiando suas inaugurações porque não conseguem montar uma equipe. Então, o varejo... Alguma coisa vai ter que ser mudada, eu ainda não sei, também estou debruçada sobre isso, estou pensando em trazer soluções, vai ter que mudar. Se a escala 6 por 1 não funciona mais, o que a gente vai ter que fazer? Aí também eu acho que envolve governo, porque eu não tenho condições de uma loja onde eu tenho 4 vendedoras, eu ter que, tipo num shopping, eu ter que contratar mais 2 com os mesmos encargos que eu tenho hoje. Para cumprir essa redução de... Não dá, não vai quebrar, não vai ter loja que vai sobrar dentro de um shopping. Ou então eles vão ter que abrir obrigar, igual a gente passou a abrir aos domingos, no Brasil, loja nenhuma mais vai abrir de domingo. O varejo também quebra, no mundo inteiro abre de domingo.
Por que aqui? Porque aqui os encargos trabalhistas não possibilitam que você faça isso. Então, precisa rever essa questão. Alguma coisa precisa ser feito. Tudo nas costas do empresário, do pequeno empresário, não vai dar conta. Não vai dar conta. Não vai dar conta. Exatamente. E esse é um dos motivos também porque eles ficam postergando investimento em treinamento de equipe, em marketing, porque os tributos Porque tem a folha de pagamento para pagar no dia 5 e no dia 20. É esse que é o problema. Que é altíssima. É um caos. Não é fácil ser empresário no Brasil, mas... Não, é coisa para os loucos. Se você decidiu ser, faça certo, né? Faça da maneira correta. Não, mas aí, por outro lado, né, aí até uma provocação. O que é interessante, esse mesmo jovem... Eu vou voltar de novo, porque isso vai dar polêmica, tá? O mesmo jovem que não quer trabalhar na escala 6x1, eu falo, ok, meu amor, vai lá e vai empreender. Aí ele vai comprar uma barraquinha de cachorro-quente. Uhum. E vou colocar aqui na esquina do Brás para vender meu cachorro-quente. Ele vai perceber que se ele abrir domingo a mais, porque cada dia trabalhado para ele ganha, sei lá, R$1.000 de lucro. Ele vai perder os R$1.000 por não abrir no domingo? Será que quando você virar empresário, você vai continuar brigando? Eu trabalho hoje 7x7, 24x24, 3 da manhã eu tô respondendo e-mail. Uhum. Eu não sou registrada. E eu trabalho hoje muito mais do que quando eu era funcionária. Sim. Porque quando eu era funcionária, eu trabalhava na escala 6x1, mas eu tinha férias, eu tinha 13º, eu tinha um monte de regalias. Eu também. Entende? Então eu quero ver esse povo, tipo assim, vai lá, aluga um boxezinho aqui no shopping, aí ele vai falar assim, não, eu não vou abrir dos domingos, mas não vou fazer, eu trabalhei, eu vivi, eu passei por isso, não vou fazer isso com os meus funcionários, amor. Você paga aluguel por 30 dias. Não, ou ele você vai fazer o quê? O teu aluguel tá pago naquele dia que você tá fechando. Ou ele fala, não, só vou abrir às 7 horas da manhã. Ele percebe que se ele abrir às 2, ele vende 3 vezes mais. Só que o aluguel tá pago por 30 dias, 24 horas por dia. Então é o que eu falo, é muito fácil falar, esquema 6x1 não é pra mim. Não, vai lá, vai fundo, vai empreender. Exatamente. Nossa, você falou perfeito. Porque eu realmente... Pode fazer esse corte, tá? Porque esse corte vai dar bastante hater. Eu também hoje trabalho infinitamente mais para muito mais empresas, muito mais tempo. Eu sábado, domingo, à noite, às vezes eu olho até a hora, porque eu falo, deixa eu ter um pouco de noção. Eu também. Porque se a pessoa não deixou o telefone dela no mínimo, ela vai acordar achando que é filho, que nem eu. Porque eu acordo 6h30, já tô lá de manhã em casa, filho ir pra escola, não sei o quê, eu já pego o celular... deixa eu responder. Eu falei, não, 6h30. Viajando, de férias, porque na verdade, se a gente tirar 15 dias, 20 dias ou 30 dias pra ficar... Eu hoje, tipo assim, não trabalho mais 6x1. Nossa, que delícia, né? Então, se eu for viajar, se eu ficar 15 dias fora, eu fico 15 dias sem ganhar 1 centavo, porque eu preciso trabalhar pra ganhar. Eu também. Então, eu não tenho a vida ganha. Então, é aquela história, todo mundo reclamando agora, eu quero ver daqui a uns 3, 4 anos como é que vai estar. Porque, assim, todo mundo quer empreender, mas uma hora esse empreendedor vai precisar de empregado também, né? Exatamente. Vai precisar do Se quiser crescer. Se quiser crescer. Ou vai ser sempre limitado, só ele. Medíocre. Exatamente. Sempre medíocre. Aí é uma opção. Exatamente. Maravilhoso. Esther, alguma dica de ouro sobre atendimento para os lojistas de atacado e de varejo? A dica de ouro é treinar a equipe. Não adianta, a gente pode florear o que a gente quiser para existir, o cliente entender que o cliente vai até a sua loja em busca de uma experiência. E o seu vendedor, o seu atendente é o principal responsável por essa experiência. Ele que vai fazer vender. Quando a gente fala no atacado, a gente entra numa loja, a menina te enfia um cartão, meu nome é Esther. E pronto, vai embora. Ou você fala assim, oi, por favor, no mínimo 6 peças. Tipo assim... Já tá espantando o cliente, obrigada, né? Já tá colocando ele pra fora. Então não existe uma conversa. Um vendedor treinado vai fazer com que você mude totalmente o seu cenário. É um vendedor, uma equipe, não só o vendedor, o caixa, todo mundo. Uma equipe treinada faz com que você aumente o seu faturamento. Só isso. A dica de ouro é a mais simples. Treina a sua equipe. Contrata direito, capacite, motive e tenha uma gestão sobre eles. Não deixa solto. Entendi. E contrate uma profissional para fazer isso com qualidade, né? Como você, sua empresa.
Então, você sabe que quando você fala assim, eu tenho a solução para todos esses clientes, não. Vai ter Ah, gente que vai falar, não, a Esther vai colocar minha equipe. Eu preciso alinhar o que o candidato quer com o que o cliente quer. Houve um tempo em que eu tinha ah. muitos candidatos e algumas vagas. Hoje eu tenho muitas vagas e alguns candidatos. Que mesmo com um banco de talentos com 15 mil nomes, eu faço muitas vezes. Semana passada eu fiz 150 contatos, eu tive 5 retornos. 5 pessoas que eu consegui Mentira! mandar para o processo seletivo. De 150 que eu tentei, 5 eu mandei para o processo seletivo. E dessas 5, uma desistiu no dia, a outra chegou atrasada, a outra não foi. O meu cliente entrevistou 2. Tá bom, não? Esse é o novo Esse é o cenário. Então, cenário. eu não sou a solução para os problemas. A solução, quer dizer, o principal fator hoje para quem está procurando emprego, para esse pessoal com experiência que está procurando emprego, quando eu falo, olha só, estou abrindo uma vaga, a primeira coisa que eles perguntam, quanto que é o fixo e quais os benefícios? Então, se você paga bem, se você tem um fixo bom, um salário bom e benefícios bons, eu consigo o candidato. Se o teu salário é um salário baixo, não tem fixo, não tem benefícios, eu não vou conseguir ninguém que queira. Tá simples assim, é esse o cenário. Essa é a realidade. Então, o que eu aconselho? Contrata quem tem vontade de trabalhar e brilho nos olhos, mesmo que tenha experiência zero, e capacita, forma esse vendedor. Esse seria o caminho. Porque você concorda que essa vendedora boa que o cara queria já começou sem ser boa? Ela começou sem Sim, saber em algum nada. momento ela Ela começou, aprendeu, né? ela começou. Aham. Então, contrata alguém que tenha vontade de trabalhar, que tenha, sabe, talvez você vai ter muito contato pelo WhatsApp, que saiba escrever no WhatsApp. Então você vai pensar o que é Uma pessoa inegociável. interessada também, né? É esse o principal fator. Aí essa pessoa você treina. Tem que ter o discernimento para Claro. ser treinado. Então você tem que avaliar essa questão do discernimento. O Muito nível bom. cultural, talvez, enfim, mas tudo é treinável. Eu já tive funcionários que não sabiam ler e escrever. Eu consegui alfabetizar e consegui treinar e se tornar os melhores vendedores. Ah, mas esse é um exemplo de liderança, né? Exatamente, Maravilhoso. mas é Que é possível. transformar justamente a sua equipe, É né? possível, é possível. Então, hoje que é mais por aí do que tentar achar o bilhete dourado. Não existe mais o bilhete dourado. E aquela vendedora do bilhete dourado, ela quer ir para Chanel, ela quer ir para Gucci, ela quer ir para Louis Vuitton, porque é uma ilusão de que lá é o melhor lugar do mundo para se trabalhar. Mal Só sabe que ela que não, vai fazer só que vitrine, não. que vai fazer Deixa esse povo se tudo. iludir, porque eu tenho que fazer essas vagas, tá tudo certo. Exatamente, acontece. Mas é aqui no Brás mesmo, os anúncios de vaga é sempre assim, vendedora com experiência. Aí quando a menina chega para entrevista, a primeira coisa que o lojista pergunta é: você tem carteira de cliente? Ele O quer que eu tudo já sei e mastigado. o que a gente já eu sei por experiência própria, e eu acho que esse lojista já devia entender que essa carteira de clientes, ela é uma ilusão, porque Total. você nem sempre você leva, até porque o cliente está fidelizado com a marca. Muitas vezes quando ele sai de uma marca para outra, ele está acostumado a comprar lá. Não é que a vendedora vai levar a carteira dela. Então eu acho que mais importante do que uma vendedora com carteira de clientes é uma vendedora que tem habilidade em conquistar, fidelizar e prospectar clientes. Exatamente, mesmo porque ela pode estar vindo Boa de de um. relacionamento. E essa vendedora pode estar vindo de um segmento absolutamente diferente. Quer dizer, aquele cliente não vai Não necessariamente vai, não comprar o seu vai. produto, Não né? Então isso vai. é uma Eu era ilusão. vendedora boa e quando eu saía de uma marca para outra, às vezes clientes minhas fidelizadas, e olha que as clientes me amavam, levavam meses para ir me visitar. Então não existe essa mágica do mailing pronto. Esquece, faça o seu trabalho de marketing, com uma equipe bem treinada vai dar tudo certo. Não queira responsabilizar o vendedor que entra a fazer o seu faturamento. Esquece. É um Para de conjunto. terceirizar a culpa, porque a culpa é sempre de É quem? sempre do dono. Ou do gestor, né? Porque às vezes quando você fala em grandes marcas, o dono tá muito ali na Exatamente. estratégia e é, no caso, o gestor, o líder que tá lá na frente da loja. Isso é Exatamente. fato. Esther, assim, de boca aberta, seu conhecimento é absurdo. Tem muito que somar realmente para o lojista que quiser se transformar, né? Porque tem que ter a vontade. O Exatamente. funcionário tem que ser interessado, mas o dono da loja também tem que ser interessado. Muito. E ele tem que entender que se ele não der esse passo de transformação, o negócio dele não vai mudar, vai Não continuar vai. sempre no mesmo lugar. E realmente fiquei muito lisonjeada quando você aceitou esse convite, Uma honra, porque tô trazer adorando. pessoas aqui com essa bagagem, com esse conhecimento, para Não, e eu falei pra você que meu sonho era fechar uma treinar o braço. sala, é treinar o Brás e o Bom Retiro. Meu sonho.
Porque é onde você é mais mal atendido. É uma coisa Então, impressionante. estou me lançando um desafio de transformar isso em realidade. Calma aqui. Adoro. A gente já fica maquinando aqui umas coisas pra gente fazer, porque realmente o Brás tem um poder absurdo, né? São inúmeras marcas muito boas aqui dentro, mas que negligenciam pequenas coisas. Quando eu digo pequenas coisas, são coisas com pequenas soluções. Pequenas coisas que você muda no processo já dá um resultado absurdo. Por que tem lojas dentro de um shopping que vende milhões e tem lojas que não vendem? Aí você responde, não, é o fluxo do shopping, o culpado é o shopping. Nas feiras de atacado, por que dentro de uma mesma feira de atacado tem marcas vendendo milhões e marcas que não vendem? Não adianta ter... A culpa é da feira, a culpa é do shopping. Amor, a culpa é sua. Na hora que a gente começar a parar de terceirizar a culpa, entender se alguém está vendendo, porque se ninguém tiver, tipo pandemia, ninguém estava vendendo nada. Aí tudo bem, a gente tinha a culpa do Covid. Mas hoje a gente não tem quem culpar. Então a culpa é de quem? Esse shopping não tem fluxo, então tá bom. Então se você for em todas as portas desse shopping, ninguém vende. Lógico que não. Tem um monte de gente que está vendendo. Então a culpa não é do shopping, a culpa é sua. O que você pode fazer de diferente? Nós vivemos numa época de digital, onde não basta mais nós sermos bons, nós temos que ser excelentes, acima da média. Sim. Quando eu coloquei o nome da minha empresa de excelência, não foi à toa, foi a minha experiência do mercado de luxo, porque excelência, quando você busca no dicionário, quer dizer superioridade de qualidade. Então, tipo, não é só ter qualidade. Então, olha só. O que mais? Né, o limite da qualidade. É isso que você tem que pensar. O que mais? O que eu posso fazer de extraordinário para mim, assim, o que eu posso fazer de extraordinário para me destacar num mundo tão competitivo? É essa a questão. Então, para de terceirizar a culpa é sua. Assume essa culpa. Assume. Deixa de ser, passa a ser protagonista da sua história, da sua marca, em vez de ficar lá de coadjuvante, esperando as coisas acontecerem. Tipo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Se der certo, deu. Se não der, não deu. Não dá. Não dá certo mesmo. Esther, foi maravilhoso. Adorei. Muito obrigada por compartilhar todo esse conhecimento, essa generosidade, né, de compartilhar toda essa sua bagagem de mercado e tentar abrir a mente aí de alguns empresários para essa mudança que é necessária. O mercado muda cada vez mais, o consumidor, né, cada vez mais exigente, não só no mercado de luxo, mas também no mercado popular, está cada vez mais exigente, até pela questão do acesso à informação. Exatamente. Então essa transformação aí tá iminente, tem que acontecer, não dá mais para postergar, né? Para de dar desculpa, assume sua culpa. Esther já mandou o recado. Quero agradecer sua presença mais uma vez e dizer para vocês não deixarem de deixar seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Sigam o canal, curtam esse vídeo e encaminha para aquele empresário que precisa ouvir essa mensagem. Muito obrigada, até mais.